Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é discorrer um pouco sobre a doutrina modernista da infalibilidade papal. E vocês vão compreender porque eu utilizo o termo doutrina modernista, porque faz todo sentido, ou seja, existe aí todo um conjunto de defensores, sejam sacerdotes ou leigos, que busca defender de todas as formas a visão deles sobre a infalibilidade papal. Em contrapartida, vocês vão perceber que eles fazem uso de algo legítimo, que é a infalibilidade papal, e é dogma da igreja, para justificarem seus erros. E a gente vai ver também que isso é uma artimanha própria deles, ou seja, dos modernistas. Buscar adulterar as coisas, buscar, digamos assim, adaptar a visão deles de mundo modernista, e assim sucessivamente. É isso. Então, dada, digamos assim, essa breve introdução, vamos lá então. Bem, frequentemente eu percebo que é comum isso nos canais católicos, entre aspas, aqui do YouTube, entre os discursos de esquina entre católicos, a seguinte questão: um Papa, ele só não erra quando ele está ex-cátedra e que fale sobre questões de fé e de moral, ou de costumes. Eu prefiro a palavra mais costumes. Então, fora disso, ele pode errar. Ou seja, como se o dogma da infalibilidade papal fosse uma justificativa e, digamos assim, uma aprovação ao erro. Vou explicar isso no sentido prático. Por exemplo, você questiona as pessoas que defendem cunhas e dente o Papa, o antigo Papa, o Papa Francisco. Ele aprovou uma declaração chamada Fiducia Súplica, por exemplo. Estou até aqui na internet com ele. Aqui, no site do próprio Vaticano, que eu vou compartilhar aí com vocês, tem uma matéria sobre isso, que ele diz o seguinte, a chamada da matéria: declaração doutrinária abre para bênção para casais irregulares. Ele já bota entre aspas. Ou seja, isso aqui é uma declaração doutrinária, ou seja, uma doutrina, uma questão de fé, questão de moral. Isso é a igreja bergogliana, a igreja pós-concílio Vaticano II, que inclusive eu vou entrar também nesse tema. Ou seja, é uma questão de fé. Aí, depois, na introdução, diz o seguinte sobre essa questão da fidúcia súplica. Essa declaração diz o seguinte: com a fidúcia súplicas do Dicastério para a Doutrina da Fé, ou seja, é um documento oficial dessa falsa igreja, ou seja, da doutrina da fé, aprovado pelo Papa, será possível abençoar casais formados por pessoas do mesmo sexo, mas fora de qualquer ritualização e imitação do matrimônio. A doutrina sobre o matrimônio não muda. A bênção não significa aprovação da união. Olha só a linguagem da serpente, como que é. Eles aprovam uma bênção, mas diz que não é matrimônio e que também não está aprovando os casais irregulares, ou em segunda união, ou pares homossexuais. Como não? Se estão abençoando. Ou seja, eles só deixaram bem claro de imediato que não se trata de um casamento, mas é o próximo passo. Deu para compreender? Ficou bem claro? É preciso desenhar. Eles mesmos dizem, ainda não é um casamento, não é casamento. Não é uma bênção, não é um matrimônio. Porém, é uma bênção. Se é uma bênção, é porque está aprovando. Como é que você abençoa pecado? Ficou bem claro?
E as pessoas ainda têm um costume, os modernistas ainda têm o costume de dizer, não, porque foi mal interpretado. Não, não é mal interpretado, está aqui no site do Vaticano. Ou seja, é um documento de fé, do dicastério da doutrina da fé. Deu para compreender? E foi aprovado pelo Papa anterior, o Papa Francisco. Ficou bem claro? Ou seja, é um documento oficial sobre fé e moral. E aí é onde entra essa questão do papado. Por exemplo, com essa declaração aqui, que foi aprovada pelo Papa, ele diz, não, mas ele não estava falando ex-cátedra. Ou seja, ex-cátedra quer dizer o quê? Na cadeira de Pedro. Ele estava falando como o quê? Esse órgão oficial aqui, do dicastério. Ele estava falando como Jorge Mário Bergoglio. Ele estava falando como quem? Como uma pessoa comum, como eu, um leigo, ou estava na função de Papa, na cadeira de Pedro, quando ele fez isso? Deu para compreender? Ou seja, ele é um falso Papa. Não tem como aceitar isso aqui de bom grado. Não tem como tentar fazer uma ginástica mental para afirmar, não, porque foi mal interpretado. Não, não é mal interpretado. Eles mesmos colocaram no site. Está aqui no site do Vaticano, Vatican News. Ficou bem claro? Não tem meias explicações. Aí eles utilizam, não, é porque tem que estar na cadeira de Pedro, tem que ser ex-cátedra, fé e moral. Isso aqui é o quê? Ele não está falando para a igreja? Ele não está falando, não está fazendo um documento pelo órgão oficial da igreja, que é a doutrina de fé, que é o dicastério para a doutrina da fé, que inclusive antigamente era conhecido como Santo Ofício. Então ele está sim na cadeira de Pedro. Então ele é um falso Papa. Por quê? Aí a gente vai mostrar por que ele é um falso Papa, uma vez que está provado que ele está sim na cadeira de Pedro. Ele aprovou como Papa, ele não aprovou como um teólogo particular, um teólogo consultado pela igreja, não, ele estava na cadeira de Pedro. Isso é fato, não tem como questionar isso. Um Papa, ele se pronuncia, não é somente quando é um concílio, que a gente vai falar sobre um concílio, ou como vai promulgar oficialmente, entre aspas, um dogma. Não. Tudo que ele faz na igreja, por exemplo, até mesmo uma carta, uma encíclica, ele faz, por exemplo, estou aqui com esse livro sobre a carta encíclica, Pacem Domini Gregis, onde o Papa fala como Pedro, que ele até recorre aos títulos de Pedro, aos títulos próprios de Papa. Ele está falando na cadeira de Pedro. Deu para compreender? Aí agora eu estou aqui para a gente provar que se trata de um falso Papa, um impostor lá na cadeira de São Pedro. Eu estou aqui diante desse catecismo, a explicação do catecismo da doutrina cristã de São Pio X, do padre José Perardi. E é que foi aprovado, inclusive, pelo São Pio X. Ele tem uma parte aqui específica, que eu vou ler para vocês. Deixa eu ver aqui onde que está. Está aqui. É a questão, o artigo 116, que ele diz o seguinte, abre aspas, uma pergunta. O Papa só por si pode errar ao nos ensinar as verdades reveladas por Deus? Resposta. O Papa só por si não pode errar ao nos ensinar as verdades reveladas por Deus. Quer dizer, é infalível. Como a igreja, quando, como pastor e mestre de todos os cristãos, define doutrinas acerca da fé e dos costumes. Ou seja, ele não pode falhar quando trata de questões de fé e de costumes, que eu prefiro essa palavra costumes, por quê? Porque ele não se restringe apenas à questão, digamos assim, especificamente de moral em si, mas de tradição, inclusive a própria tradição oral da igreja, inclusive até questões disciplinares também, tem que obedecer. E esse documento aqui é o quê? Como está aqui no próprio site do Vatican News, Declaração Doutrinária para a Bênção para Casais, e continua, com a fidúcia súplica do Dicastério para a Doutrina da Fé, ou seja, é um documento aprovado sobre fé pelo Papa. Então, se é um documento que está
contradizendo a própria tradição da igreja e os costumes, então é alguém falso que está ali, inoculando o veneno. São modernistas. Deu para compreender? Ficou bem claro? Não é preciso desenhar para isso. Aí aqui, por exemplo, tem uma pergunta mais geral, que é o artigo 115, que diz o seguinte, abre aspas. A igreja docente pode errar ao nos ensinar as verdades reveladas por Deus? A igreja docente não pode errar ao nos ensinar as verdades reveladas por Deus. Ela é infalível, porque como prometeu Jesus Cristo, o Espírito de verdade a assiste continuamente. Aqui é falando a igreja no geral, ou seja, com o Papa e os bispos unidos a ele. Ou seja, a igreja docente, ela não pode errar. Então, se tem um documento sobre fé, sobre costumes, e que aprova o erro, pede para abençoar o erro, então é falso. Então, esse indivíduo que está lá é falso. Ele está agindo como um impostor. Inclusive, estou aqui, né, com Sagradas Escrituras, da tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, tem a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Eu não sei se é capítulo 1, versículo 5. Deixa-me só ver aqui para tirar dúvida. Uma passagem que eu quero ler para vocês, para ficar bem mais claro. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ver se é essa mesmo. Exatamente. Que diz o seguinte. Não, versículo 5 não, versículo 8. Não versículo 5. É carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo... capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte. Mas ainda quando nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que nós temos anunciado, seja anátema. O que quer dizer isso? Anátema. O próprio Antônio Pereira de Figueiredo explica isso. Ele fala o seguinte acerca da questão do anátema. Isto é, como já outras vezes explicamos, seja maldito e execrável. Anátema quer dizer maldito e execrável. Que isso significa o nome grego anátema, que os 70 intérpretes substituem ao hebreu herma. E que a igreja adotou da escritura nos seus cânones para significar, como aqui significa São Paulo, ou seja, aqui nessa passagem, que um tal merece ser excomungado, isto é, separado do corpo dos fiéis e condenado à pena eterna. Isso é o significado de anátema. Ou seja, se tem alguém ensinando algo contrário aos costumes, à tradição da igreja, como diz aqui São Paulo, mas ainda quando nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia um evangelho diferente do que nós vos temos anunciado, seja anátema. Ficou bem claro? E está aqui. Esse documento aqui. Não é aprovação? Não é um exemplo de que é algo diferente do evangelho? Não é um evangelho diferente? Eles utilizam essa questão da infalibilidade papal para justificar o erro. Eles sempre afirmam, se não está ex cátedra, então pode levar Pachamama lá para o Vaticano, pode ensinar doutrinas como essa daqui, Fiducia Supplicans, pode ensinar tudo. Pode ir lá para o Canadá, que nem o Bergoglio fez, participar de cultos ao demônio. Não sou eu que estou dizendo, tá aí. Foi para lá e fez, participou do culto. Levou os próprios bispos, se não me engano, bispo eram cardeais lá no Vaticano, levaram
nos seus próprios ombros o demônio Pachamama para lá, cultuaram lá, no próprio Vaticano. Aí eles vão dizer o quê? Não, ele não estava ex-cátedra. E ele estava como o quê, meu Deus do céu? Ele não estava como Pedro, não. Ele estava lá como o quê? Como Jorge Mário Bergoglio, como civil comum, como leigo? Não, ele estava como Papa. Ele estava na cadeira de Pedro. Ficou bem claro? Passamos agora para a questão do Concílio Vaticano II, onde eles falam o seguinte: não, esse concílio não é válido porque ele não foi um concílio legitimamente ecumênico, foi um concílio pastoral. Aí eu fiquei pensando, né? Eu disse, meu Deus, por que eles sempre recorrem a essa questão, esses modernistas, né? Sempre recorrem à questão pastoral. Aí eu procurei aqui nos dicionários, né, católicos e teológicos sobre o que quer dizer pastoral. Aí a princípio eu encontrei deixa me ver aqui, se ainda está aqui, um pequeno catecismo católico, aliás, um pequeno dicionário católico sobre dogma, liturgia, moral e a Bíblia, do Antônio Maria. E tem aqui o significado pastoral, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Está aqui, pastoral, que é o verdadeiro significado de pastoral. Está aqui. É do latim pastorale, que significa uma carta circular e oficial dirigida por um bispo ao clero, associações e fiéis em geral, tratando o assunto do seu munus episcopal. Antigamente significava o ritual e o báculo do bispo. Depois prossegue. É uma coordenação dos esforços nas obras pastorais da Igreja no mundo, na diocese e na paróquia. A colaboração de todos diante da realidade dos fatos, segundo o particular carisma ou vocação, com o objetivo do bem da Igreja. Ou seja, essa questão pastoral tem a ver com o cuidado das ovelhas, com o bem das igrejas. Por quê? Porque é o pastor. Porque o bispo é o pastor. E qual é a função do pastor? É guardar as ovelhas. Não é entregar as ovelhas aos lobos, abandoná-las. Por quê? Aqui é quando eles, né, os modernistas, adulteram o termo pastoral. Porque para eles é o seguinte: pastoral é só algo insignificante que está lá. Não, o verdadeiro significado de pastoral é o cuidado das ovelhas. É um documento oficial que um bispo faz lá para toda a igreja, para o seu munus episcopal, como fala aqui, para cuidar das ovelhas. Ou seja, coisas próprias dele. Então, não tem como recorrer a essa questão pastoral, a não ser que o que eles compreendem como pastoral esteja adulterado. É aí onde está o problema. Foi aí onde esse aqui é o significado católico de pastoral, de pastor. Aí eu fui para novamente, esse dicionário teológico enciclopédico, que é, digamos assim, utilizado por muitos modernistas, inclusive o professor Felipe Aquino. E aqui eu fui procurar o termo pastoral. Está aqui o termo pastoral. Está aqui o termo pastoral aqui. Ele não fala sobre pastoral, ele pede para buscar outro termo que abrange o significado pastoral, que é teologia prática. Aí eu fui investigar o que é teologia prática de acordo com os próprios modernistas. Deixa eu ver aqui. Teologia liberal, teologia papá. Deixa eu ver aqui. Está aqui, teologia prática. Vou ler até para vocês compreenderem o que é teologia prática, o que é pastoral no sentido modernista. Ele diz o seguinte: teologia prática.
Abre aspas. A expressão surge no âmbito protestante, com a tripla articulação da ciência teológica em teologia filosófica, histórica e prática, proposta por Schleiermacher, em que se compreende um saber voltado à condução eclesial que se constitui como técnica. Esta concepção é decididamente superada pela contribuição de A. Graff, que, partindo de uma concepção da teologia como autoconsciência científica da Igreja, descreve seus 3 ramos principais correspondentes aos 3 aspectos fundamentais da Igreja que tem um passado, uma essência divina precisa e determinada e que se constrói no futuro. Trata-se da teologia bíblica histórica, da teologia teorética e da teologia prática, ou seja, da ciência das atividades eclesiais divino-humanas, com a mediação de pessoas encarregadas da Igreja, de preferência do estado sacerdotal para a edificação da Igreja. Em relação à expressão teologia pastoral, que indicaria uma reflexão sobre a atitude pessoal do pastor, a teologia prática designaria a reflexão crítica sobre a ação eclesial. O que é essa reflexão crítica? Ou seja, é uma adaptação da igreja ao mundo moderno. Ou seja, é como se esses pastores, esses falsos pastores, tivessem, digamos assim, atraindo para si todo o veneno do modernismo e envenenando seus fiéis. Não é tanto que existe a famosa praxis, né, de Karl Marx, ou seja, é algo comunista, algo de esquerda, algo, eu não estou aqui falando de esquerda, comunista, porque eu aprovo a direita. Não, direita e esquerda para mim são lados da mesma moeda, mas é algo extremamente nocivo, como também há algo extremamente nocivo na direita, como a defesa do liberalismo, e por aí vai. E continua. A expressão está hoje presente também no âmbito católico. A teologia prática engloba todas aquelas disciplinas teológico-práticas que têm por tema uma função fundamental da Igreja, liturgia, catequese, ou seja, essa questão pastoral é uma adulteração em tudo da Igreja. Não é à toa que logo pouco tempo após esse falso concílio aí, Vaticano II, adulteraram a própria liturgia, o próprio rito da missa. 70% foi adulterado. Isso é pastoral. Deu para compreender? E continua. Deixa-me ver aqui. Karl Rahner defendeu a sua inclusão no conjunto das disciplinas teológicas. Depois pesquisem quem é esse Karl Rahner. E continua, né? Dando prosseguimento. Preferindo-a a tradicional... Continuando. Karl Rahner, aliás, voltando. Karl Rahner defendeu a sua inclusão no conjunto das disciplinas teológicas, preferindo-a à tradicional teologia pastoral, ou seja, eles não querem a verdadeira teologia pastoral, ou seja, cuidar do bem das ovelhas. Eles fazem isso de caso pensado. Isso não foi acidente, esse falso concílio, como muitos pensam, que nem o próprio Felipe Aquino, que nem o padre Paulo Ricardo, que diz, não, eles queriam a primavera, queriam abrir a igreja para o mundo, para as coisas que estavam acontecendo no mundo. Não, eles não queriam abrir. Eles queriam adaptar a igreja ao mundo. Esse é o verdadeiro significado de pastoral para eles. E continua. Deixa eu ver aqui. Preferindo a tradicional teologia pastoral, que sugere uma limitação do próprio objeto, ele define como teologia prática a disciplina que se ocupa da atuação que a própria igreja deve ter, de fato, na situação concreta. Ou seja, porque o termo pastoral católico, ele realmente tem uma limitação.
Por exemplo, ele se limita ao que o próprio pastor deve fazer, ao próprio bispo, que é cuidar das ovelhas e o bem da igreja. Ele não pode, porque as ovelhas, toda a sociedade cristã, ele não pode, tipo, não, agora que eu sou pastor, minha atividade pastoral é agora convidar os lobos para ter acordo com as ovelhas. Não existe acordo. Ou seja, é bem limitado. Se limita a fazer o bem da igreja. Não é criar coisas da própria mente. E esse significado de pastoral, como a gente está vendo aqui, é uma adulteração do verdadeiro significado de pastoral, de pastor, para adaptar a igreja ao mundo. Em outra linguagem, preparar as ovelhas para entregar os lobos. Esse é o verdadeiro significado. Deu para compreender? É que nem, digamos assim, atividade agropecuária, onde você está ali, digamos assim, o cuidador, né, dos porcos, digamos assim, ou do rebanho, está cuidando do rebanho ali para o abate. Alimenta o rebanho, coloca água para eles, mas o objetivo não é protegê-los dos lobos, mas para o abate. Deu para compreender? Isso é pastoral, isso é teologia pastoral segundo Karl Rahner. Na prática, estou falando no sentido prático, porque ele não vai dizer claramente isso. E continua. Ou também como uma ciência autônoma, mesmo com todos os vínculos que a unem às outras disciplinas teológicas, que tem a tarefa de elaborar uma análise da situação em que a igreja deve, a cada vez, realizar a si mesma. Fecha aspas. Esse é o verdadeiro significado de pastoral, como a gente vê por eles mesmos, pelos próprios modernistas. Ou seja, tudo que os modernistas tocam, eles destroem. Eles, digamos assim, eles envenenam. Essa é uma realidade. E isso é bem interessante afirmar, que como São Pio X afirmou, que não é algo aleatório, é algo bem planejado. Pode parecer algo aleatório, mas não é. E o objetivo deles está aqui, eu até deixei aqui. Na própria introdução da Pacendi, do Papa São Pio X, ele diz qual é o objetivo desses modernistas. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, está aqui. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Quem são esses mais perigosos inimigos da igreja? Os modernistas. E ele prossegue. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isto, é por assim dizer, nas próprias veias e entranhas delas que se acha o perigo, tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nenhuma verdade há que não intentem contaminar. Fecha aspas. Ou seja, esses modernistas contaminam tudo. Ele vai bem no cerne da fé. Ele não vai em nenhum broto qualquer, não. Ele vai na raiz. Ele não vai na ramagem. Ele vai na raiz, vai no cerne. Vai na Santa Missa, por exemplo. 70% da Santa Missa foi adulterado. Vai no próprio significado de pastoral. Destrói o significado de pastoral. Vai no próprio significado de concílio. Eles destroem o significado de concílio. Por quê? Porque só há um verdadeiro concílio ecumênico, que é quando os verdadeiros pastores se reúnem para condenar algo ou afirmar algum dogma ou afirmar algo da tradição e condenar o erro e aqueles que cometem o erro. Mas agora, com esse falso concílio ecumênico, Vaticano II, eles dizem que não, foi um concílio pastoral. Mentira! Se esses falsos, se esses modernistas tomam
esses papas que participaram do Concílio Vaticano II, como verdadeiros papas, eles têm a obrigação de obedecer ao próprio concílio. Isso é dogma da igreja. Isso é tradição da igreja. Não existe nenhum concílio que não obedeça. Vou dar um exemplo bem claro, bem objetivo. A gente sabe que São Paulo foi o apóstolo das gentes, dos gentios. Viajou, digamos, ali, por boa parte ali, não sei se da África ou do Oriente, e levou a passagem, como Antioquia, os Efésios, ali no Chipre, levou ali a palavra de Deus. E ele chegou numa certa nação, nação, digamos assim, e tinha lá convertidos católicos. E entre eles, aliás, convertidos à igreja. E entre eles havia uns recém-convertidos judeus, onde eles afirmavam que, para serem verdadeiramente cristãos, olha só, teriam que aderir à circuncisão. E gerou uma controvérsia entre os gentios e quem vinha do judaísmo. E o São Paulo não soube, naquele momento, definir. Então ele fez o quê? Voltou para a igreja. Está aqui no Atos dos Apóstolos. Podem ler. Voltou para a igreja, onde estava ali São Pedro, com os outros bispos reunidos. Ele fala mesmo, a igreja. E foi feito o primeiro concílio da igreja, digamos assim. Concílio de Jerusalém, se eu não me engano. E lá foi definido. E foi Pedro que definiu, foi o primeiro a levantar e falar, discorrer sobre. E ele disse, não há necessidade de os gentios, para serem cristãos, aderir à verdade, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, não há necessidade de que eles façam a circuncisão. E foi decidido lá, houve apenas uma observação de São Tiago Menor, onde ele fez ali observar algumas coisas, e fizeram ali uma carta, um documento, e o São Paulo foi e levou para as comunidades, para as nações onde ele visitava, dizer, não há necessidade. Ou seja, não foi São Paulo que decidiu, foi a igreja, com a autoridade de São Pedro ali como primeiro papa. Deu para compreender? Isso é um concílio, onde resolvem as questões, afirmam o que é doutrina católica, o que é da revelação, e condenam o erro. Mas esse falso Concílio Vaticano II não foi para condenar erro, não foi para afirmar doutrina, dogma, não. Foi para preparar a igreja, toda ela, para entregar aos lobos. Então, para nós, verdadeiramente católicos, isso não se trata de um verdadeiro concílio, porque não condenou erro, não afirmou dogma, é uma linguagem dúbia, não tem clareza nos documentos, e quando há clareza, mesmo assim a gente tem que desconfiar quais são os objetivos. Deu para compreender? Ou seja, não se trata mais para os modernistas, não, é um concílio, como qualquer outro, só que ele é pastoral. Então, ou seja, quem é que define o que é um concílio de verdade? Não é o Papa? E o próprio Papa deles, Francisco, não afirmou que aqueles que não obedecem ao concílio não são cristãos? Deu para compreender? Então, parem com esse cinismo, modernistas. Parem, todos vocês. Parem. Ou vocês afirmam que se trata de uma falsa igreja, de impostores que se apossaram da igreja, ou faça como Pedro Afonseca, ex-integrante do Centro Dom Bosco, que disse, não, tudo que eu condenei anteriormente, tudo que eu criticava, é tudo católico. A missa é católica, o catecismo amarelinho, que está cheio de erros, é católico, tudo é católico, tudo leva à santidade, tudo leva à salvação. Ou vocês fazem isso, que é falso, essa afirmação dele, ou vocês vão ficar com essa questão de direita e esquerda dentro da igreja. E na igreja não existe direita e esquerda. Ou você é católico, ou você não é católico. Deu para compreender? Eu vou até aqui repetir, tá aqui, esse livro, publicado pelo próprio Centro Dom Bosco, chamado História Eclesiástica,
tem uma parte aqui sobre os concílios, que é de São João Bosco, inclusive o próprio autor é São João Bosco, e ele fala um pouco sobre os concílios. Olha só o que São João Bosco fala sobre o concílio. Estou falando de um santo, não estou falando de um leigo, digamos, um agitador ou um influencer católico, como Bernardo Quista e outros. Não, eu estou falando de um santo. Ele diz o seguinte: o concílio ecumênico, aliás, abre aspas, o concílio ecumênico é uma reunião de todos ou de uma grande parte dos bispos da Santa Igreja Católica. Estes são convocados pelo Papa, o qual o preside exclusivamente em pessoas ou por meio de seus legados, e neles são decididas com sentença definitiva as controvérsias de religião e tornam-se leis para toda a Igreja. Mas nem as definições, nem as leis que se fazem nos concílios ecumênicos têm força antes que sejam confirmadas pelo Papa. Assim sendo, o concílio legitimamente reunido representa toda a Igreja, e quando é confirmado pelo Papa é infalível, e suas definições são outros tantos artigos de fé. Fecha aspas. Ou seja, aqui São João Bosco está dizendo que é um concílio. Que uma vez o concílio ali foi aprovado, foi convocado pelo Papa, foi aprovado, foi assinado por ele, então agora se torna regras de fé para toda a Igreja. E se esse Concílio Vaticano II, ao contrário de todos os outros concílios, promulga o erro, é porque não é católico. É porque nós devemos rejeitar. Mas para o modernista não, ele diz, é católico, só é pastoral, a gente não pode levar em... Poxa, isso não tem, isso é autocontraditório, fere todos os princípios fundamentais da demonstração, ou os princípios lógicos. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, que é o princípio da não contradição. Ou algo é católico ou não é católico. Não há meio termo. Deu para compreender? Ou o Concílio Vaticano II é católico ou não é católico. Para os verdadeiramente católicos, que olham os documentos e que ferem substancialmente a doutrina, o dogma da Igreja e a tradição, então não é católico. Mas para o modernista não, ele é católico e não é católico. Isso é impossível, isso fere a própria inteligência humana. Deu para compreender? Ficou bem claro? Uma declaração, ou ela é verdadeira ou é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela só pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu estou diante de uma pessoa diante de mim. É verdadeiro ou falso que essa pessoa é homem ou mulher. Não existe um intermédio entre homem e mulher. Ou ele é homem ou ele é mulher. Ficou bem claro? Assim diante daqueles que se apresentam a mim e que tomam o nome de católico. Ou ele verdadeiramente é católico ou ele não é católico. Não há uma terceira opção. Um intermédio. Não. Ou é católico ou não é católico. Ou ele é verdadeiramente católico, ou ele não é católico. Simples assim. Espero que tenha dado para compreender. Mostrei aqui para vocês documentos. Mostrei o que eu pude para demonstrar aqui que nós estamos diante de uma falsa igreja, diante de falsos papas. Mostrei documentos, as Sagradas Escrituras. Citei o que eu pude aqui para vocês. Ficou bem claro no momento? É isso. Espero que tenha dado para compreender. O vídeo ficou um pouco longo, mas é isso. Agradeço a todos vocês e, como eu sempre afirmo, lembrando que nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E até a próxima.